Boa noite a todos e todas. Esperando aqui a Rafaela entrar. Boa noite, Rafaela. Boa noite, Chiara, tudo bem? Tudo bem? Prazer receber você aqui hoje. Prazer é meu. Vamos aguardar mais um pouquinho para o pessoal ir entrando. Daqui a pouquinho a gente começa. Tá certo. Tá muito escuro? Não, eu acho que tá bom. Você acha que tá bom? Então tá. Se precisar, eu posso colocar mais luz. Alguém falando aqui com você no chat. Ah, Thalita Miranda, que delícia! Thalita, você tá aí, a Thalita arrasa. Psicóloga perinatal, show de bola. Ana Vamos, Borges também, que gostoso. Júlia. Bom, vamos começando então. A gente está aqui hoje com a Rafaela Chiavo. Ela que é psicóloga, professora e doutora em psicologia perinatal e aceitou esse convite do Germinar para que a gente possa falar hoje um pouco sobre perda gestacional. De novo, Rafaela, é um prazer receber você aqui. A gente ficou muito feliz quando você aceitou um convite. Um prazer para mim, Chiara. Obrigada pelo convite. Falar sobre esses assuntos é sempre muito importante, né? Tratar com cientificidade, né? Não com crenças, Sim. com achismos. Então, assim, parabéns pela iniciativa de vocês e muito obrigada. Fico muito feliz com o convite. A gente recebeu algumas perguntas, né? E aí eu queria trazer para você. Uma das perguntas foi se existe algum tipo de diferença entre o luto perinatal e o luto de um ente querido, né? A perda de um ente querido. Certo. Olha, o luto perinatal significa muita coisa, tá? Às vezes a gente acredita que a palavra luto significa perda somente de alguém. Mas o luto, ele também é perda de algo, não é só de alguém. Então, quando a gente fala em luto perinatal, as pessoas têm uma certa ideia, uma certa noção de que o que aconteceu ali foi a perda de alguém, ou seja, de um bebê, né? Sim. Mas isso não significa luto perinatal, tá? Luto perinatal, como o luto é de algo ou alguém, muitas perdas podem acontecer aí para além de fato um aborto, tá? Ou uma perda fetal. Por exemplo, a mulher pode perder, né? A sua identidade de mulher e ter que começar a assumir um outro tipo de status social, né? E condizer ali com o que a sociedade espera de uma grávida, por exemplo. Luto, por exemplo, de bebê, né? Tem muita mulher que adora uma cervejinha, um vinho, qualquer outra bebida. E é um luto ter que passar 9 meses, né? Sem bebida. O luto, de repente, por uma má notícia durante o período de gestação, às vezes o bebê ele pode nascer com alguma anomalia, com alguma deficiência, com alguma síndrome. Então, tem que fazer o luto daquele bebê que foi idealizado para dar espaço para aquele bebê real. O luto, por exemplo, do sexo do bebê. Às vezes a pessoa desejava muito ter um bebê do sexo feminino, por exemplo, né? Uhum. E de repente o ultrassom revelar que será um menino. Então é um outro luto, porque você novamente precisa, né, elaborar aquele sexo que morreu, não vai ser mais mãe ou pai daquele sexo que tanto queria, para dar espaço para aquele bebê real, né? Que é o sexo real daquele bebê. Portanto, quando a gente fala em luto perinatal, ele vai para muito além de morte de um bebê. Se perde muita coisa, né, ao longo desse processo aí chamado perinatal,
que perinatal também significa gestação, parto e pós-parto, tá? Sim. Então, as perdas, elas não vão acontecer só na gestação. Por exemplo, durante o parto, pode existir uma perda e também um luto por aquele parto que não foi do jeito que planejou, tá? Isso é um luto perinatal. Eu querer muito e desejar muito um parto normal, né? E de repente ter que fazer uma cesárea é um luto. E esse é um dos lutos que muitas mulheres passam, e inclusive futuramente elas podem apresentar problemas de saúde mental por conta desse luto que ela tem que elaborar, né? E muitas acabam falando assim: nossa, eu não queria ter um segundo filho, mas eu sinto que é preciso só para poder passar por tal experiência, né? De tão forte que é esse luto. O luto do pós-parto, também mulheres que queriam amamentar e não vão poder amamentar. Isso é um luto perinatal também, né? O luto, são muitos, são muitos. Então, assim, quando você perde um familiar, você perdeu alguém, tá? Então, o luto, ele não é só de alguém, mas é de algo ou alguém. Então, luto perinatal e luto pela perda de algum familiar podem ser diferentes? Sim, porque são coisas diferentes. Mas quando a gente fala de luto perinatal no sentido de um aborto, no sentido de um natimorto, tá? Da morte real do filho daquele casal, pode ser sentido de forma diferente também. O que algumas pesquisas revelam para a gente? Que não é possível a gente medir a dor de alguém no sentido de dor emocional e nem mesmo dor física, tá? Mas, segundo a gente falar assim para a pessoa, mas de 0 a 10, quanto que você acha que está doendo a morte dessa pessoa, tá? Então, o que dá geralmente 10 é a morte de um filho. Então, estudos mostram que os lutos mais difíceis de serem elaborados é a morte de um filho e a morte de um cônjuge, tá? Por mais estranho que possa parecer, na vida adulta, a morte dos pais não é tão dolorosa para um adulto quanto se morrer o filho, tá? E dependendo da relação que se tem com o cônjuge também, tá? E aí a gente tem outros familiares, nós temos tios, nós temos primos, nós temos avô, avó, tá? Então não dá nem para comparar esses tipos de perdas, né, entre familiares. Quanto mais comparar com um luto de perder um filho. Então, o que a gente sabe? Que perder um filho é uma das maiores dores que alguém pode sentir. Então, é maior do que perder o avô, é maior do que perder a avó, é maior do que perder um tio, é maior do que perder um primo, é maior do que perder um melhor amigo. Perder o próprio filho é uma das dores consideradas mais difíceis aí de ter que lidar. Muito bom essa perspectiva que você trouxe, Rafaela. A gente, quando pensa em perda gestacional, a gente normalmente pensa, né, num aborto espontâneo, numa perda durante a gestação, né, a perda da vida dessa criança. E é interessante trazer essa perspectiva das perdas que acontecem ao longo da gestação, do parto e do puerpério também. Eu acho importante a gente abordar essa questão da perda gestacional, da morte dessa criança, porque muitas vezes essa morte ela é diminuída, né? Essa perda ela é diminuída, porque essa vida se foi antes do nascimento, né? Ali durante a gestação. Então é um assunto muito importante da gente abordar. Uma outra questão que trouxeram pra gente também foi a questão do luto, né? Se o luto tem etapas e quais são essas etapas? Sim, existem alguns estudiosos, né, que vão falar sobre as etapas do luto. E a mais famosa é da Elizabeth Kubler-Ross, tá? Ela vai estudar o luto, né, tanto de pessoas que perderam um ente querido, quanto o luto de pessoas que sabem que estão a morrer, né? Então, com alguma doença terminal, por exemplo. E essa é a mais tradicional, né, visão que nós temos de fases do luto, mas eu preciso, antes de falar sobre essas fases, deixar claro aqui que a Elizabeth, ela, no final das suas pesquisas, ela entendeu que não precisa acontecer de forma hierárquica, por etapa. Primeiro acontece isso, depois aquilo e depois aquilo outro, tá?
Então, didaticamente, eu vou apresentar aqui para vocês as etapas, né, como se elas seguissem uma ordem cronológica, mas não é assim. Pode pular alguma dessas etapas, elas podem acontecer uma antes da outra, tá? E outras etapas podem ser inseridas aí também. Então, existe aí 5 etapas do luto. A primeira, chamada negação, tá? Então, quando acontece aí o luto, seja por mim mesma, que estou com câncer e sei que vou morrer, quanto por alguém, né, que... Ou até por perda de algo, né? Então, por exemplo, como a gente estava falando do luto perinatal, uma mulher, quando ela descobre, né, que está grávida, ela vai passar por um primeiro processo de luto chamado negação, tá? Então, a negação é uma das etapas do luto que a gente mais vivencia. A gente não acredita, nós queremos uma opinião de outra pessoa, né? Então, imaginem lá uma gestante que acabou de descobrir a sua gravidez. Então, a primeira coisa é negar. Não, eu não tô grávida. Não, isso não é verdade. Esse teste de farmácia aqui tá estragado, né? Eu vou comprar outro. E ela vai Faz lá vários. e dá de novo. Aí ela fala, não, gente, não tem alguma coisa errada. Eu vou fazer um teste de sangue. E aí ela tem que lidar com a realidade, tá? Então, assim, saber que, por exemplo, algum familiar, né, tá apresentando uma doença grave, então a primeira reação nossa é negar, dizer, não, eu vou ter a opinião de um outro médico, né, fazer novos exames em outras clínicas. Então, a negação, ela faz parte do luto, né, que é a gente não acreditar, não é possível, tá? Uma outra fase também é a da raiva. Então, você nega e depois você percebe que é verdade, aí você fica com raiva, né? Quando cai a ficha, não, não é mentira, eu tô grávida, ou eu vou morrer, alguém vai morrer, alguém morreu, tá? Então começa a vir aquela raiva. A raiva, e pode ser raiva de Deus, pode ser raiva de você mesma, raiva dos profissionais da saúde, raiva da sociedade. Então a raiva ela vai estar presente. Por exemplo, que raiva de mim que não usei camisinha, né? Que raiva daquele homem, né? Porque que eu falei que eu queria que ele usasse camisinha e ele não usou. Agora, olha só, eu tô grávida, né? Que raiva porque eu não procurei um médico a tempo, né? Fiquei postergando aí os exames. Que raiva dos médicos que não me pediram determinado exame que poderia ter detectado precocemente, sabe? Então, assim, vou ter que achar um culpado, nem que esse culpado seja eu mesma, seja Deus, seja alguém, mas vai existir essa raiva e vai existir essa necessidade, né, de explosão e jogar a culpa em cima de alguém. Existe também a fase chamada barganha, que é você tentar fazer uma troca, né? Olha, e se eu fizer tal coisa, será que eu ganho mais um tempo de vida, né? E se eu fizer tal coisa, será que meu pai, minha mãe vai demorar mais tempo para morrer, né? Se eu, né, der os remedinhos certinho, se eu fizer uma promessa, né? Então eu tento barganhar aí para ter um pouco mais de tempo. Outra fase também do processo de luto é chamada de depressão. Não que a pessoa tenha o transtorno de depressão, mas ela vai ter um humor mais deprimido, tá? Então, é a depressão que é a triste realidade de você ter que enfrentar, né, o fato deste luto. Eu vou morrer, alguém da minha família vai morrer, alguém morreu, tá? Perdi tal coisa, né? Então, a gente vive esse momento de luto, tá? Da depressão. Não necessariamente é o transtorno de depressão, mas é chamado de depressão no sentido dessa tristeza que a gente acaba enfrentando diante ao luto, tá? E a outra fase aí é chamada de aceitação, que é quando eu consigo aceitar resolvendo esse luto, tá? Olha, então eu entendi que eu vou morrer, tá tudo bem, né? Tá tudo bem assim, entre aspas, mas eu aceito a morte, aceito que a pessoa morra, aceito que a pessoa morreu e assim por diante. Então é a aceitação. Lembrando que eu falei aqui numa ordem que inicialmente Kubler-Ross ela falou que seria dessa primeira a essa quinta fase, mas hoje a gente sabe que a pessoa ela pode primeiro deprimir, depois negar, depois aceitar e depois fazer barganha e voltar pro ciclo e tudo mais, tá? Perfeito.
E uma outra pergunta é como a rede de apoio deve funcionar para amparar uma mãe e um pai que perderam seu bebê. Excelente pergunta. E eu preciso lembrar a todos aqui que estão assistindo que rede de apoio tem contato íntimo, né, e profundo com a pessoa enlutada, ou seja, também está enlutado, tá bom? Uhum. Então, geralmente, quem que a gente chama de rede de apoio? Nesse período perinatal, nós consideramos rede de apoio os melhores amigos, tios, tias, avô, avó, tá? Os profissionais da saúde, pessoas que estão em torno desse casal grávido ou no pós-parto. Então, pessoas que podem oferecer apoio para que esse casal não enfrente tudo, né? Sozinho, mas que possam ter um apoio aí. Acontece que quando a gente está falando, né, por exemplo, de uma morte, né, de um bebê, né, nesse luto perinatal, quando, né, acho que o foco aqui é quando morre o bebê, né? Então, lembrar que a rede de apoio, ela não está fora disso, ela não é a parte disso. Quem morreu foi o neto, quem morreu foi o sobrinho, quem morreu foi o irmãozinho, sabe? Quem morreu foi o afilhado, tá? Então é importante a gente se lembrar disso e porque a rede de apoio serão as pessoas mais próximas, então elas também estão em luto, elas também precisariam de uma rede de apoio para lidar com essa situação, tá? Mas a gente pode orientar essa rede de apoio para além de entendermos que ela também está em luto, tá? Não esqueça disso, gente, né? Saber que a gente pode orientar essa rede de apoio em o que não dizer, né, para o casal enlutado. Por exemplo, frases como logo, logo vocês têm outro, frases como ah, foi melhor assim, né? Que bom que aconteceu agora e não mais para frente, né? Olha, Deus quis assim. Frases como essas não devem ser ditas para pessoas enlutadas, tá? Para esses pais enlutados. E as pessoas, elas têm pouco preparo para lidar com o sofrimento do outro, né? Então, às vezes a pessoa tá chorando, diz, ah, não chora não, né? Não fica triste não, você ainda é muito jovem. Essas falas todas não devem ser ditas, né? Para pessoas enlutadas aí, né? Para pais que perderam os seus filhos, os seus bebês. É importante que a gente possa oferecer acolhimento, apoio, e quando a gente não sabe o que dizer, oferece um abraço, tá? Então, ou dizer, estou aqui, se você quiser chorar, se você quiser falar comigo, eu estou aqui. Permitir o choro, aguentar a angústia e o sofrimento do outro seria bem importante, tá? E aí, às vezes, alguma rede de apoio pensa, ah, mas eu não posso chorar na frente dela, né? Ou não posso chorar na frente dele. Você pode chorar, né? Porque você também é gente, você também está sofrendo com essa situação e você vai ser empático, né? Você vai ali poder estar empático com essa situação. Se você puder se oferecer, por exemplo, para fazer alguma coisa por esse casal, né? Olha, você quer que eu prepare o velório, o caixão? Quer que eu verifique isso? Às vezes um luto, uma perda, né, mais tardia aí, pode oferecer, olha, você quer que eu vá para casa, então, né, e arrume o quarto, né? Tem gente que fala assim, olha, eu não quero que, né, alguns parceiros, né? Eu não quero que minha mulher chega em casa e veja o bercinho do bebê. Então eu preciso chegar lá, desmontar tudo, né? Então esse homem também está sofrendo, o filho é dele também, não é só dela. Então uma rede de apoio que consiga fazer isso e possa fazer isso, caso queira. E caso for realmente desejo daquela mulher, se ela falar que realmente quer isso, porque às vezes não, às vezes ela quer ir lá, ela desfazer o quarto, junto com o parceiro, sabe? Então, assim, tudo tem que ser em comum acordo com aquele casal. Mas o fato é que a rede de apoio, ela não pode falar, né, coisas que possam magoar ainda mais, né, esses pais. Lembrando, mais uma vez, que a rede de apoio também precisa de apoio e que ela pode ajudar, por exemplo, olha, essa semana eu vou levar comida para você, né? Essa semana você não se preocupa que a Marmitex eu vou preparar toda e deixar lá para você poder
chorar, ficar no seu quarto, né? Sem precisar ficar pensando que tem que comer e que tem que fazer almoço, né? Coisas assim, tá certo? É interessante sobre esse tópico também, se eu não me engano, recentemente, acho que foi a Nova Zelândia que aprovou uma licença, né, para mulheres que passaram por perda gestacional, para que elas tenham um tempo de recolhimento. Eu achei bem Sim. interessante. Uma outra pergunta que a gente teve foi o que é a perda gestacional tardia? Perda gestacional tardia é quando morre, né, o feto após 24 semanas de gestação, tá? Então, a gente tem os abortos espontâneos, que eles vão acontecer até a 20ª semana de gestação, aproximadamente, tá? Aí a gente vai chamar de aborto espontâneo, quando ocorre até as 20 semanas. E a lei também, no aborto provocado, garantido por lei, que é em caso de estupro, violência sexual, né? Ou até mesmo quando coloca em risco a vida da mulher, então é permitido até também a 22ª semana, tá? Então esse seria o período de aborto, tá? Quando acontece após esse período, não é chamado mais de aborto, mas perda fetal, tá? Então é uma perda fetal e é chamado de perda tardia, tá? Quando morre, então, após esse período de 24 semanas. Perfeito, Rafaela. E qual é a importância do psicólogo para a família nesse momento de perda gestacional? O psicólogo, a importância dele é poder acolher, né, essa família, é poder ser ali um apoio para todos, né? Porque o psicólogo ele não vai estar envolvido emocionalmente, diretamente com o caso, né? Então é ele que vai dar o suporte ali para os avós enlutados, tios enlutados, pais enlutados, irmãos enlutados, né? É aquele que vai conseguir dar o apoio, o acolhimento para toda essa família, para toda essa rede. Então, a gente tem vários tipos de papel, né? A gente pode atender, por exemplo, na clínica, caso, né, alguém buscar pelo nosso serviço. Existe o próprio psicólogo hospitalar também dentro do hospital, maternidade, que vai acompanhar, né, essas famílias enlutadas. Então, o papel do psicólogo é fazer com que essas pessoas possam ter um momento humanizado, né, de perda. Geralmente, o obstetra, o enfermeiro, eles não são profissionais que estão preparados para lidar com as emoções, tá? Então, muitas vezes parece que eles são grosseiros ao informar, já viram a cara e sai, mas é por conta que eles não aprenderam a lidar com as emoções. Já o psicólogo é um profissional que, na essência, ele trabalha com as emoções, né? Então, ele é formado justamente para isso. Então, por isso que nesses casos a gente acaba acionando o psicólogo, né? Porque ele vai trabalhar ali com todo mundo, inclusive com os próprios profissionais da saúde. É difícil para os profissionais da saúde lidar também com essa questão de perda, de luto, porque a maternidade é para ser um espaço, né, de vida, onde nascem os bebês, mas ali também acontece a morte. A morte também visita a maternidade, né? E nessa hora desestrutura, né, também essa equipe que precisa também de um psicólogo ali, né, para estar ajudando, porque a tristeza é demais, eles não sabem como lidar com a tristeza desses familiares. Para eles às vezes é muito difícil, então o psicólogo ele serve, né, para estar dentro desse contexto aí e ser continente, né? Ajudar, né, no acolhimento de todos, da família, dos pais, dos próprios profissionais. Sim, eu sou da enfermagem, eu sou acadêmica de enfermagem da UFRJ e eu tenho interesse, né, em me especializar dentro da obstetrícia e esse é um dos tópicos eu acho que mais me assusta, assim, é muito difícil lidar com a morte, né, lidar com a perda. E a gente justamente trabalha com a vida, com a chegada de novas pessoas ao mundo. Então, enquanto eu estava me preparando para estar aqui com você hoje, eu estava pensando assim, como é difícil a gente lidar com a morte. A gente tem uma base muito pequena de psicologia dentro da nossa grade, então realmente lidar com os sentimentos, por mais que a gente tente trazer uma abordagem humanizada, é difícil lidar com esse aspecto, né, do nascimento.
Sim, sim. E é interessante que às vezes se cria uma fantasia de que o psicólogo nessa cena ele vai aliviar o sofrimento. Então é importante você falar isso, né? Porque alguns profissionais ali podem falar assim: ah, chama o psicólogo que ele resolve, como se ele tivesse uma varinha mágica que vai fazer plim, né? E tudo vai passar. Não, o psicólogo ele vai ser mais para estar acolhendo toda essa dor e esse sofrimento e validando, né? No sentido de você pode chorar, eu tô aqui, Sim. né? O que você precisar, eu tô aqui. O psicólogo ele não serve para isentar as pessoas do sofrimento, como se fosse uma pílula mágica que trouxesse alegria e fingisse que aquilo não aconteceu, tá? Não é esse o papel do psicólogo, de forma alguma ele é chamado ali, então, para fazer com que a pessoa não sinta mais dor, né? Mas sim para ser continente ali com aquele sofrimento. Existem algumas ações dentro de um hospital que podem ser exercidas tanto por um psicólogo, quanto por um enfermeiro, quanto por qualquer outro profissional ali, tá? Então, o enfermeiro, o obstetra, outros profissionais ali presentes, todos podem acolher, não precisa ser o psicólogo, mas é como eu estou dizendo, como você mesma disse, falta, né? Essa habilidade de lidar com o sofrimento do outro, né? Então, aí, como o psicólogo ele tem maior habilidade, ele é acionado. Mas vamos supor que a gente tenha um hospital que não conte com psicólogo hospitalar, tá? Ali naquele momento, ou até conta, mas aquele psicólogo hospitalar ele está em outro setor naquele momento e não vai conseguir estar ali para atender. Qualquer outro profissional pode ser acolhedor, tá? É aguentar o choro, o sofrimento do outro no silêncio mesmo, não precisa abrir a boca para falar nada, mesmo porque se a gente abre a boca, talvez possa sair um não chora não fica triste não, né? Foi melhor assim, esse tipo de falas, né? Então, quais são as ações humanizadas que nós podemos fazer? Ô, Kiara, então vou dizer algumas aqui. Por exemplo, se for realmente uma perda tardia, né? Então aí é uma perda fetal e não mais um aborto. Nessa perda fetal, é possível, por exemplo, você permitir que o casal veja o bebê, tá? Se o casal muitas vezes fala assim, não quero ver o bebê porque eu tenho a impressão que eu quero guardar a imagem que eu criei dele aqui, não da imagem dele morto. Então esse profissional pode tirar, por exemplo, uma foto desse bebê, se ele puder guardar uma unha, um pedacinho de cabelo, um carimbinho do pezinho, sabe? Tudo numa pastinha ali junto no protocolo e dizer para os pais, tudo bem, você não quis ver, mas a gente vai guardar aqui por até 2 anos. Se um dia você quiser ver o seu bebê, né? Você vem aqui no hospital que a gente vai poder entregar para você, tiramos a foto, guardamos isso e aquilo e você pode levar. E isso ajuda na elaboração do luto, porque às vezes os pais, na hora, não querem, mas passados-se algumas semanas, às vezes até meses, eles ficam com aquilo na cabeça. Ai, a gente devia ter visto, eu não sei nem o rosto dele, dela, e aquilo pode incomodar, pode trazer problemas de saúde mental. Então, se o hospital fizer uma ação como essa, sabe, já vai ajudar bastante esse casal a passar pelo processo de luto. E não precisa necessariamente ser o psicólogo a fazer isso. Qualquer outro profissional que estiver ali pode fazer isso. Permitir que esses pais fiquem com o bebê, caso eles queiram ver, e o tempo que eles quiserem seria bem importante. Poder apresentar esse bebê morto para o casal, um bebê vestido, com roupa, touquinha, inclusive fraldinha, tá? Mas com bebê morto, sim, porque esse é o bebê deles, né? Para a equipe é um bebê morto, mas para aqueles pais é o filho deles. E receber um bebê daquele jeito guarda uma boa lembrança, ajuda no processo de elaboração do luto, eles ficam gratos, né? Por esse tipo de humanização. Caso o casal queira tirar uma foto em família, parece ser algo fúnebre, né? Mas é muito, muito interessante que muitos casais têm solicitado isso. Então, ao invés deles tirarem a foto do celular deles, esse outro profissional, enfermeiro, psicólogo, quem tiver ali no momento, poder se oferecer para tirar essa foto de família mesmo, ali, mesmo que tenha um bebê morto. Então, são algumas formas. E uma das mais importantes também, né, além de todas essas, para humanizar, seria importante a gente ter espaços diferentes na maternidade para essas mulheres e esses pais que perderam o bebê não ficar no mesmo quarto que aqueles que estão com seus bebês vivos, né? Ver a felicidade do outro, escutar o chorinho do bebê,
pode ser bastante dolorido para um casal que perdeu o seu bebê. Muito bem colocado, Rafael. Eu acho que a palavra é acolhimento mesmo, né? A gente tem dificuldade, de maneira geral, de lidar com o sofrimento, de abrir espaço para falar sobre a morte, principalmente quando acontece uma perda gestacional. Eu vejo muitas mulheres que perderam seus filhos sendo silenciadas, as pessoas acham que não pode falar sobre aquela perda, que é melhor não falar, né? Então a gente criar espaço para que a gente possa debater, para que essas mulheres elas possam se sentir livres para falar sobre essa perda, eu acho muito importante também. Pode falar. Perfeito. Uma outra pergunta o termo bebê arco-íris é bastante utilizado por famílias que perderam seus bebês. Qual o significado dessa expressão e se você acha isso adequado, né? Qual a sua opinião? Certo, bebê arco-íris é um nome que pais, né, e mães que tiveram perdas, tá, anteriores, que tiveram perdas por aborto, ou às vezes o bebê nasceu e morreu. Então, a criança que nasce é chamada de bebê arco-íris, porque o arco-íris ele tem uma simbologia de depois da tempestade vem o arco-íris, né? Depois daquilo vucu-vucu que aconteceu, da dor que aconteceu, tem, né, algo de positivo. Se a gente for ver na Bíblia, o arco-íris ele surge inclusive como uma aliança de Deus com os homens na terra, de que ele não faria mais o mundo acabar em água, né? Então teve o grande dilúvio, e depois veio o arco-íris como uma aliança de Deus, né, com os homens na terra, de que não haveria mais. Então, assim, o arco-íris, ele vem com essa expectativa. Depois da tempestade, vem o arco-íris. Então, é como se aquele casal tivesse passado por uma tempestade, no sentido de tentativas, de vários abortos, né? De uma perda, de um filho e tudo mais. Então, quando nasce um bebê, né? Eles finalmente conseguem engravidar e ter aí o seu filho. É um bebê arco-íris, que é o bebê que vem para alegrar essa família. Quanto a ser favorável ou não favorável ao tema, como eu não sou uma pessoa que perdeu o filho, né? Não passei por essa sensação, não sou eu que tenho que ditar, né, se é certo ou se é errado esse termo. Quem tem a palavra para poder dizer isso são os próprios pais. Se os pais concordam com esse tema, se para eles está adequado, então quem sou eu para dizer alguma coisa que está certo ou errado, a nomenclatura? O que importa é o sentimento, né, desses pais, o que eles sentem, né, ao utilizar esse nome. Quando o movimento, né, falar assim, não, esse não é o termo certo é outro, então é esse movimento quem vai, né, ditar aí uma outra terminologia, e não alguém de fora que não vive essa experiência, que não tem fala, né, direito de fala, porque é muito fácil um branco falar de um negro, né, um heterossexual falar de um homoafetivo, porque né, você não tem esses... não passa por isso. Então, como eu não passei por isso, não sou eu quem julgo aí a forma que os pais consideram que deve ser chamado esse bebê. Perfeito. Existe diferença entre perda gestacional e bebê natimorto? Perda gestacional é a perda que vai acontecer durante o período de gestação, tá? Então, desde a concepção até o finalzinho. Então, como eu disse para vocês aí, a gente tem até a 20ª semana, né? Que é o aborto, e o aborto é uma perda gestacional, porque aconteceu durante a gestação, quanto pode acontecer também, né? O óbito fetal, que é após essa 22ª semana, aí é óbito fetal. Mas tudo é uma perda gestacional. Natimorto, é isso que você perguntou, né? Se tem diferença de natimorto e natimorto são fetos, tá? A partir da 20ª semana de gestação. Então, antes é um produto chamado abortamento, tá? Depois da 20ª semana é chamado de natimorto, ou seja, uma pessoa que nasceu morta. Há um nascimento após a 22ª semana, tá? Então, é feito, inclusive a pessoa ela tem direito lá à licença maternidade, quando acontece, né? Esses óbitos, tá? Então, perda gestacional é a perda que vai acontecer aí em qualquer momento da gestação. Primeiro,
até o nono mês de gestação, tá? Natimorto é após a 20ª semana de gestação. Fatores psicológicos somados a fatores biológicos podem contribuir ou prevenir para a perda gestacional? Olha, fatores psicológicos podem influenciar, sim, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é que ele é determinante, não é sabe, o psicológico que vai ser determinante na não perda ou perda, tá? Então cada caso é um caso, mas tem que ser analisado individualmente por um psicólogo. Mas sim, alguns fatores psicológicos podem colocar a pessoa em situações de risco, por exemplo, tá? Uma depressão pode colocar essa pessoa numa situação de vulnerabilidade e risco. É uma pessoa que pode fazer consumo maior de drogas, por exemplo, tá? Pessoa que pode se colocar em situações de bastante vulnerabilidade, de risco mesmo, tá? Exposição a vários tipos de risco. E aí haver um óbito fetal por conta dessa desorganização psíquica da pessoa, tá? Pode acontecer sim. Não é, nossa, a maior frequência, né? Olha, os óbitos que acontecem é porque tem um problema psicológico e tal. Não é isso, tá? Mas a pergunta é se pode existir essa ligação, e sim, pode existir essa ligação. Muito bem. E como promover um espaço de escuta para o pai que perdeu, né, passou por uma perda gestacional, para que ele também se sinta acolhido? Normalmente Ótima, a gente olha sempre ótima. para a mãe, né? Então, de que maneira a gente pode acolher o pai nesses casos? Perfeito. Então, ótima essa sua pergunta, é exatamente por isso, né? Na nossa sociedade, a gente acaba levando em consideração, né, a mãe, né, nessas questões, e tem gente que fala assim para o homem: olha, agora você vai precisar ser forte para dar apoio para ela, né? E muitos acabam acreditando, né, nisso mesmo, né? E querem se colocar nessa posição de forte e tudo mais, mas o fato é que é a perda do filho dele, né? O filho não era só daquela mulher, era daquele homem também. Então, ele também sofre, ele também chora, ele também passa pelo processo de luto, ele também vai poder, né, apresentar problemas de saúde mental por conta dessa perda. Então, a gente tem que olhar para o homem, para o luto do homem também, tá? Inclusive, tem o Daniel, que tem um canal no Instagram, que é @luto do homem. Eu sempre recomendo para quem quiser seguir o Daniel. Ele é uma pessoa incrível e ele é um dos ativistas, né, no Brasil, um dos pioneiros a tratar desse assunto, a levantar o assunto do luto do homem. Porque é muito invisível, as pessoas não olham para isso e a gente precisa, tanto enquanto profissionais da saúde, como rede de apoio, né, olhar para esse homem no sentido de pai, né, não como alguém que tem que dar força para a mulher, mas como alguém que também precisa, né, de colo, que também precisa de cuidado, que também vai precisar de um espaço para o luto, tá? Então, quando tem uma perda para uma mulher, geralmente ela faltar no serviço, ela ter a licença, né? Acontece, mas para o homem não, né? Então, assim, é muito, muito ruim, né? Esse tipo de situação, e a gente precisa transformar isso, né? Dando maior visibilidade para o homem, para o luto dele, espaço de fala, espaço de desabafo, e a gente, enquanto profissionais da saúde, enquanto rede de apoio, poder dar esse espaço e acolher todo o sofrimento que ele também traz, assim como a mulher. Então, quando você me perguntou lá das fases do luto, ele também vai passar por todas essas fases, né? Quando você me perguntou sobre luto perinatal, o luto perinatal não é um luto só da mulher, é um luto do homem também, né? Perinatal significa o entorno do nascimento, gestação, parto e pós-parto, não significa mulher grávida, parto, entendeu? Então, o perinatal inclui aí o homem também, né? Então, luto perinatal trata-se não só das questões que eu falei aqui no início dessa live para a mulher, como também para o homem. Muito bem, Rafaela. A gente está quase acabando, a gente ainda tem 19 minutos. Eu queria saber se tem mais algum ponto que você gostaria de abordar, mais alguma questão que você gostaria de trazer para a discussão. Olha, que eu me lembre agora, não. Só se alguém quiser fazer alguma pergunta aí que eu possa responder.
Tem um comentário aqui sobre uma mãe falando que chegou no hospital sem o filho, porque estava internada. Ela fala: chegar no hospital sem meu filho nos braços foi devastador. Por mais que eu ainda tivesse a esperança, porque ele estava internado, foi doído demais. E aí depois ela coloca que ele quase morreu e ir e voltar da clínica todos os dias sem ele era horrível. Depois que passou, pude entender pelo menos um pedacinho do que sente uma mãe que não tem esperança. Né? A gente aqui se solidariza, né, com o sofrimento pelo qual ela passou, uma situação realmente muito difícil. Essa questão também dos pais que têm os bebês internados, né, logo depois do nascimento. Sim, Pode falar. sim, né? É um outro luto perinatal, né? Sim, Também. E assim, tem alguns pais, né, que acabam tentando evitar, né, esse sofrimento, eles tentam também não se vincular com o bebê, né? E aí alguns profissionais da saúde muitas vezes não conseguem entender isso e começam, né, meio que julgar, né? Ah, aquela mãe não vem ver o filho, não vem amamentar, a criança está aqui sozinha, etc, né? Então, esse comportamento muitas vezes está mostrando para os profissionais da saúde que eles estão pedindo ajuda, né? Eles não estão aguentando essa dor, esse sofrimento, e que por isso eles estão preferindo não se vincular com aquele bebê. É aonde profissionais humanizados deveriam entrar em ação, né, nessa hora, para conversar com esse casal, oferecer apoio psicológico, né, acolhimento, tudo que esse casal precisar, porque sim, a presença dos pais ali pode fazer a diferença para que esse bebê viva, tá? sim. Muitos bebês podem vir a óbito realmente pela não presença, né, de um investimento de alguém, de um afeto de alguém, de um sorriso de alguém, tá? Então, psicologicamente, a criança, por não receber, né, esse investimento, nem da equipe que está ali cuidando dele, essas coisas, pode levar realmente ele a óbito. Então, é importante que a gente possa cuidar de tudo isso. Bebês que nasceram muito prematuros, se puder a gente ter um ambiente canguru, né, onde pode saber o contato, pele a pele, tudo isso faz toda a diferença também, mas não deixa de ser um luto perinatal, como a gente falou aí no começo. É interessante trazer essa questão do vínculo, porque eu me lembro de algumas gestantes relatarem que no começo da gestação elas tinham esse receio de conversar com o bebê na barriga ou de criar um vínculo, né, por medo da perda. Então, por medo de perder aquele bebê, ela não conseguia criar um vínculo naquele momento, no início da gestação. Então, é importante a gente ampliar, né, o nosso olhar sobre essa questão da perda gestacional e das diversas perdas ao longo da gestação, né, esses lutos. Perfeito. Tem muitas que vão ter diversas perdas, né? Abortos recorrentes. E essas que têm abortos recorrentes, toda gravidez é muita ansiedade, é muito estresse, é muito medo de existir uma nova perda, que é real e acaba muitas vezes acontecendo. E aí, como forma de defesa, realmente não se vinculam ao bebê, porque tem medo de que ela se vincule e sofra intensamente, como foi das outras vezes. Então, precisa de bastante cuidado, bastante zelo de nós profissionais da saúde, né? Esses casos, principalmente de mulheres que passaram aí por aborto recorrente, porque tende realmente a acontecer nessa falta de vinculação pelo medo de perder o bebê a qualquer momento. A gente tem uma pergunta aqui da Miriam, ela é aluna de psicologia e ela pergunta como o psicólogo pode agir no contexto hospitalar para que os desejos dos pais sejam atendidos. Muitas vezes os pais encontram resistência dos profissionais e da própria instituição hospitalar para ter contato com o bebê ou realizar os rituais fúnebres. O psicólogo, primeiro, ele tem que marcar presença dentro do hospital. Né? Então, se ele for um profissional inseguro, as pessoas não vão ouvir o que o psicólogo tem a dizer, tá? Então, assim, depende de como esse profissional se coloca dentro do hospital. Aquele profissional inseguro, ele vai transmitir insegurança e os profissionais não vão confiar no serviço. Mas vão existir aqueles profissionais que marcam presença, que mostram, olha, eu estou fazendo isso porque tem resultados positivos e mostra, né? Não fica só para ele, não anota só na pastinha dele, olha, teve resultado positivo. Não, ele mostra para as pessoas, né? Eles mostram para os obstetras, mostram para os enfermeiros, mostram para os assistentes sociais que aquela ação que ele exerceu teve efeito, surtiu efeito positivo. Então, quando ele marca a presença, as pessoas querem a presença dele e as pessoas escutam o que ele tem para dizer. Se as pessoas não estão escutando o que esse psicólogo tem a dizer,
Então, esse psicólogo muitas vezes tem que voltar a olhar, né, para o seu posicionamento, como que está se colocando diante aos profissionais, né? Qual a posição, é de inimigo, é de amigo, é de conversa, está sendo de orientação? Então, depende muito mais da postura desse profissional dentro do hospital do que uma fórmula mágica. Olha, faça isso que eles vão te escutar. Eles vão te escutar se realmente você demonstrar conhecimento e valor para eles dentro da equipe. Muito bem. Muito obrigada, Rafaela. A gente não tem nenhuma outra pergunta aqui. Se você quiser fazer mais alguma colocação, queria agradecer sua presença aqui. Foi muito enriquecedor. Obrigada por ter aceitado o convite. Se a gente puder marcar alguma outra live, algum outro tema, vai ser um prazer. Boa noite. Obrigada pela presença de todos. Eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre o assunto e me coloco à disposição quando vocês quiserem outro tema aí da perinatalidade ou parentalidade, me coloco à disposição. Vai ser um prazer. Muito obrigada. Obrigada a todos que assistiram a gente. E um beijo. Beijo, Rafaela. Obrigada. Boa noite. Boa noite.